Então, o governo português, ao longo dos últimos anos, tem preparado possibilidades legais para que essas pessoas acessem o país. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre questões polêmicas em Portugal. Acompanhe essa série até o fim, ela vai ser muito importante. E bora lá! E o primeiro tema do vídeo de hoje é: Portugal precisa de imigrantes? Vamos falar sobre isso. Bom, todos vocês têm acompanhado constantemente o número de matérias nos jornais que saem a respeito dos imigrantes em Portugal. A primeira coisa que você precisa observar é sobre que tipo de imigrante essas matérias se referem. Aos imigrantes legais ou aos imigrantes ilegais? Aqui é a primeira diferenciação que você precisa fazer e entender. Vários países do mundo dependem de imigração, isso por várias razões. Eu vou contar algumas delas aqui para vocês. Porém, os países individualmente possuem legislação própria para que esse imigrante consiga acessar o país. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são mais de 100 tipos de vistos diferentes para atender a imigrantes. Somados a isso, Portugal também tem uma série de vistos que autorizam a imigração legal. Aquilo que é polêmico hoje e é causa de muita discussão, seja no âmbito político, seja no âmbito social e também econômico, diz respeito à imigração ilegal e descontrolada. Porque imagine só, você tem uma cidade portuguesa que tem uma população de X mil habitantes e, de repente, da noite para o dia, chegam outros milhares, ou dependendo, se for um caso muito grande, milhões de habitantes. Essa cidade não vai ter capacidade para absorver essa nova mão de obra que chega, os hospitais não terão condições de suprir as demandas dessas pessoas, nem mesmo a rede escolar. Então perceba, gera um impacto direto na organização das cidades. E isso não é especificamente em Portugal, é em qualquer lugar do mundo. Perceba, por exemplo, casos de refugiados. Infelizmente, hoje a gente está vivendo duas grandes guerras aí no mundo, que é a guerra na Ucrânia e a guerra também contra o Hamas. A quantidade de pessoas que deixam o seu local de origem e vão para outros países da noite para o dia. Isso é muito difícil. Lembrando, nesses casos específicos, tem uma questão toda por trás, que é uma questão forçada devido à guerra. Então, se entende, e até os países recebem muitas vezes esses refugiados, mas isso gera impacto direto na organização das cidades. De fato, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é uma busca dos brasileiros de saírem do Brasil, e isso para vários destinos. O primeiro deles é os Estados Unidos e o segundo maior destino é Portugal. Então, o governo português, ao longo dos últimos anos, tem preparado possibilidades legais para que essas pessoas acessem o país. E isso são através dos vistos, por exemplo, de procura de trabalho, visto de nômade digital, visto D7 para aposentados e quem tem renda passiva, visto de estudos, visto de empreendedor, são vários tipos de vistos diferentes. Então, não caia na polêmica, não entre num conceito de que Portugal é contra a imigração. Portugal é contra a imigração ilegal, assim como qualquer lugar do mundo. E aí, o que você achou desse vídeo? Esse tema é muito polêmico. Muitas vezes uma matéria de jornal vai falar que Portugal, ou um partido, ou uma pessoa, é contra a imigração. Mas você precisa entender exatamente sobre o que está falando. E se você fizer um planejamento adequado, se organizar direitinho, você consegue ser um imigrante legal, ou seja, alguém que vai colaborar com o país. Uma vez que hoje a gente tem uma população portuguesa, por exemplo, em sua grande maioria idosa, as famílias tendo poucos filhos e os novos portugueses, os jovens portugueses, com uma intenção, muitas das vezes, de deixar o país para tentar a vida em Luxemburgo, no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, e deixando um vácuo na sociedade portuguesa que necessita de mão de obra para a área de turismo, para a área de comércio, de serviços e também mão de obra qualificada. Então, fique atento aos detalhes. Portugal não é contra a imigração, é contra a imigração ilegal. E você, tendo essas informações, não precisa correr esse risco, não precisa fazer as coisas de forma incorreta. Faça o certo sempre. E deixa aqui nos comentários as suas dúvidas a respeito desse assunto que eu vou ter o maior prazer de responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, manda esse vídeo para todo mundo.
e até o próximo!